Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, em família. Agradecemos desde já a presença e a companhia de todos que realizam conosco esse Evangelho. Convidamos também e agradecemos, se inscrevam no nosso canal, comentem os nossos vídeos, caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, que assim que possível a gente esclarece todas as dúvidas que eventualmente tiverem. Assista também as reformas íntimas, sempre às 15 horas, todos aos sábados. Tenho certeza que são estudos que vão lhe auxiliar na compreensão dos ensinamentos de Jesus e na compreensão de si mesma. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho no Lar em Família, a oportunidade que temos de ouvir o Seu Evangelho, de nos conectarmos contigo juntamente com a nossa família, iluminando o nosso lar com o conhecimento e também auxiliando o nosso espírito na compreensão de nós mesmos e na nossa autoevolução. Agradecemos desde já a equipe espiritual do SESB, que se faz presente, assim como os nossos benfeitores que nos auxiliam nesse trabalho, dando-nos inspiração, intuição, que possa nos auxiliar na compreensão da lição, no entendimento. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de alguma forma se encontram atrelados à psicosfera do nosso lar, seja pelos vínculos de amor ou de ódio, a realizar conosco este Evangelho e colocá-lo em prática em suas vidas. Que assim seja. A nossa lição de hoje é de número 14, a coroa e as asas. Então vamos a ela. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade informou-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria. Atirou-se à elevação da montanha da ciência. Empenhou todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldade e perigo, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alparcata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrino inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo.
O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez ápodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas da luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram, assim, tateantes e imperfeitos, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, aconselhando-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Essa lição, ela é belíssima e ela também não é uma lição isolada. Ela é uma lição de complemento. Nós falamos há algumas lições atrás, precisamente na lição 9, o mensageiro de amor, no qual Jesus nos esclarece que existem duas asas, que elas são indispensáveis para a glória espiritual, e que essas asas, as asas dos anjos, e ele nos disse que essas asas eram a sabedoria e o amor, e que o amor, ele até nos falou, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe, que o amor é a asa muito importante e quem o possui sai à frente daquele que simplesmente sabe, daquele que simplesmente tem o conhecimento. E também há algumas lições atrás, no Santo Desiludido da lição 11, em que Jesus nos esclarece também através de uma parábola a importância de nós não desiludirmos os nossos irmãos das aventuras do bem, e que, embora não nos coloquemos na condição de assassinos nos nossos irmãos, mas também aqueles que assassinam moralmente os seus irmãos, desiludindo-os
matando a coragem, a esperança, naquela lição se referindo, é prejudicial tanto quanto. Nessa lição de hoje, o amante da sabedoria, fazendo paralelo de porque citei as lições anteriores, ela se refere à forma como o homem da ciência tratou os seus irmãos e por que ele agiu de forma impiedosa. Veremos mais à frente o porquê, mas já fazendo um paralelo com a lição anterior, na qual Jesus se referia também a essa forma, nós nos colocamos na condição de interferir na evolução daqueles que se encontram ainda mais frágeis do que nós em algum aspecto. Jesus nos narra que um homem que era amante da verdade, portanto ele queria conhecer a verdade, ele se informou de que o aprimoramento intelectual conduziria à sabedoria. Então ele acreditava, como um homem da ciência, que o aprimoramento intelectual lhe levaria à sabedoria. E ele assim, então, se atirou-se nessa elevada montanha, colocando aqui a ciência, essa busca pela sabedoria, como uma montanha na qual nós subimos, para a cada lance que subimos, galgamos alguns de forma de evolução intelectual. Então ele se esforçou bastante, apesar de as veredas serem sombrias, qual obscuro labirinto, ele se esforçava na lide, olvidando dificuldades e perigos, e ele avançava sempre, trocando de vestuários para melhor acomodar-se às exigências da marcha. Essa parte é bastante interessante porque quando ele coloca aqui que ele trocava de vestuários para melhor galgar os degraus da marcha, melhor acomodar as exigências da marcha, e que de tempos em tempos lançava à margem à estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alparca que se lhe afigurava inservível, procurando indumentárias novas, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou essa culminância. Somos nós, muitas vezes, fazendo um paralelo mais amplo das nossas vidas pretéritas, mas também da nossa vida atual. Essas vestes são, por vezes, as nossas diversas reencarnações, que nós nos encontramos na busca da ciência, da nossa parte intelectual, da busca da sabedoria, e que vamos passar reencarnações nessa busca, nessa subida, nessa elevação espiritual. E que, por vezes, as roupas que nos serviam antes, colocando aqui as crenças, os costumes, os conhecimentos, as formas de pensar que antigamente tínhamos e que agora já não se coaduna mais com a nossa atualidade, nós vamos deixando para trás à medida que evoluímos. Assim também nessa existência, muitas coisas em nós é modificada. Quando criança a gente pensa de uma forma, adulta de outra forma e jovem de outra forma. Quando você entra, por exemplo, de uma outra religião e aí de repente nós espíritas, que muitos advêm de outras religiões, como eu também, vim de outra religião, e aí quando a gente tem os primeiros contatos com a doutrina espírita, que é tão esclarecedora e que traz tanta luz ao nosso conhecimento, nos abre um novo horizonte. E esse horizonte se encontra tão novo e tão diferente do até então, que a gente vai quebrando determinadas crenças, determinadas formas de pensar, culturas diferentes das que nós temos hoje. Por exemplo, a reencarnação. Muitas das religiões, elas não têm essa crença na reencarnação, essa premissa reencarnatória. E
quando a gente vem de uma outra crença religiosa para nós nos inserirmos na doutrina espírita, temos que deixar muitas coisas de lado. Por exemplo, não tem como coadunar que um espírita tenha medo de espírito, apesar de nós, muitos, ainda terem esse medo da morte. Também é uma das outras crenças que a gente, por vezes, deve ir deixando pelo caminho à medida que o esclarecimento, que o conhecimento, que essa busca pela sabedoria, essa busca na subida dessa montanha, que é a ciência representada aqui, a nossa sabedoria, a busca pelo intelecto. Então, à medida que vamos nos esclarecendo, nos iluminando, automaticamente deveríamos ir também deixando para trás essas vestes, essas roupas, essas túnicas que são as crenças, culturas, credos, que não coaduna mais com o entendimento que possuímos hoje. Dei o exemplo aqui, vem de outra religião. E que nessa subida, esse homem da ciência, esse amante da verdade, que Jesus colocando como amante da verdade, ele alcança a culminância dessa montanha, ele consegue um certo discernimento, uma certa evolução intelectual, já tem uma compreensão ali em princípio, e ele é recebido então por um anjo, um emissário do Senhor, e esse emissário cumprimenta, o abraça, o acolhendo, né? O acolhe e coloca sobre a sua fronte uma coroa de luz que o possibilita ver mais longe e ver de forma mais clara, né? E todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, porque ele, achando que já tinha o conhecimento, daria para prosseguir adiante até a direção do paraíso. E o anjo então lhe recomenda que não, que ele voltasse atrás dos próprios passos, que ele fosse então revisar todos os seus passos, voltasse os seus passos para ver o trilho que ele havia percorrido, ver o caminho que ele havia percorrido, e que as atitudes que ele teria durante essa revisão do seu caminho dependeria a concessão das asas, de asas com que lhe seriam possíveis voar ao encontro do Pai Eterno, que são as duas asas que nos santificam, a sabedoria e o amor. Ele regressa, mas agora ele já não via mais como antes. Ele, auxiliado pela figurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos das sendas antes inextricável ao seu olhar. Quando ele estava na subida, ele estava focado na sua subida, então ele focou apenas no que ele precisava para se auto-iluminar, para se esclarecer, focando na sua própria marcha, não possibilitando nessa evolução, de conhecimento, ver outros caminhos, outras pessoas que não é ele mesmo. E nessa volta, então, como ele tinha um olhar mais amplo, ele não se deteve apenas nos seus passos, mas também conseguiu ver ao seu redor, ver mais longe, podia contemplar os ângulos de várias formas, né? Ângulos das sendas antes intricáveis, antes não compreendidos, não olhados pelo seu olhar. Mas o que é muito interessante é que Jesus nos coloca que, ao contemplar, ele não se conteve de risos diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. E ele aqui nota uma túnica rota, colar uma sandália extravagante, peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros amparavam com capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com uma impertinência infantil, marchava senhor de si, como se estivesse a roupagem mais valiosa do mundo.
Ele, já tendo a luz do esclarecimento, tendo o conhecimento, ele olha então os seus irmãos. Mas ele, ao olhar os seus irmãos, ele vê apenas defeitos, julgamento sobre como eles estavam vestidos. E ele não se contém de riso. E aí, esse vencedor da ciência não suporta as impressões que o quadro lhe causa e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Somos nós, muitas vezes, detentores, às vezes, de conhecimento, por exemplo, do conhecimento espírita, que é tão esclarecedor para nós e que nos serve tanto. Ao olhar os nossos irmãos de uma fé diferente, que muitas vezes eram nós, há um tempo atrás, um outro tipo de crença, e a gente não consegue ver no outro aquilo que um dia fomos nós e olhar de uma forma mais e maior compaixão. E às vezes a gente se perde em colóquios não santos que não nos agregam em nada, nas observações não caridosas a respeito dos nossos irmãos. Nessa comparação, vendo a forma como esses irmãos se encontravam nessa subida, ele, ao invés de olhá-los e de auxiliá-los, de ampará-los dentro daquilo que ele já tinha de conhecimento, porque ele achou extravagante por algum motivo, mas ele não se conteve, achou ridículas, inadequadas a ignorância. Somos nós, muitas vezes, espíritas, que não compreende, por exemplo, como os nossos irmãos de uma fé mais fechada, mais limitada, conseguem pensar daquela forma, e às vezes a gente fica, nossa, mas como ainda não tem esse conhecimento? A gente vê a ciência hoje em dia muito limitada dentro das suas próprias convicções, e a gente se pergunta que nós já temos uma compreensão de que não é assim que funciona, porque a reencarnação nos possibilita a pluralidade dos mundos habitados, nos possibilita um novo horizonte, uma nova forma de enxergar o mundo, que muitas vezes a gente vê ainda pelo mundo, grande parte da população, ainda por não ter esse conhecimento, se encontram ainda muito fechados dentro das suas próprias crenças. E se a gente não se policiar a respeito da nossa forma de olhar o outro sem julgamento, a gente acha que temos a condição de julgar, de zombar, de ridicularizar esses irmãos de caminhada também. E esse, então, representante da ciência, ele gritou, condenou e fez ápodos contundentes. Ele foi muito rígido na sua postura, dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tanta ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Ele não só apenas criticou, como ele desestimulou muitos nessa subida. Ele desestimulou muitos irmãos de caminhada nas aventuras do bem, nas quais a gente falou nos evangelhos anteriores, que eu citei no início, e que aqui ele comete mais esse erro, também sendo responsável por essa atitude, porque ele atrasou muitos irmãos de caminhada, desestimulando-os, e já tinha condições e conhecimento suficiente para auxiliar ao invés de condenar. Após amaldiçoar a todos indistintamente, ou seja, ele não teve caridade para com nenhum dos irmãos, ele não olhou com olhar compassivo, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Ele ainda chegou já achando que estava podendo, né, e já ia na direção do Pai. Mas o anjo o recebe de forma triste, entristecido, e ele explicou-lhe que aquela roupagem na qual os outros irmãos agora vestiam eram as mesmas que ele vestia.
na época em que estava também em subida, e que agora provocou-lhe tanto sarcasmo inútil. Ele foi tão sarcástico com seus irmãos, mas ele era assim também, tanto quanto seus irmãos, na época em que ele era frágil, semi-cego, e que as asas da luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando ele edificasse o amor no imo do coração. Então Jesus aqui coloca que os nossos irmãos ainda embrutecidos, não esclarecidos, ignorantes, frágeis, nossos irmãos mais endurecidos também pela maldade, pelas diversas formas que ainda mantém eles nessa semi-cegueira de não enxergar o bem, porque o mal é a ausência do bem. Um dia em que descobrirem esse amor de Deus também se tornarão bons, nós deveremos olhar para eles e nos enxergar neles, porque nós fomos assim um dia. Se nós hoje, graças a Deus, temos a luz do conhecimento, temos o bálsamo consolador do Evangelho de Jesus, aqui redivivo pelo Consolador prometido, os esclarecimentos espíritas, outrora fomos nós, esses cegos e ignorantes, que não tendo esses conhecimentos ainda, caminhava tateando pelos caminhos. E aqui Jesus coloca que faltava-lhe piedade e entendimento. Faltava-lhe ter essa piedade e esse entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Um sentimento de tenha compaixão, de se apiedar, de compadecer-se, ter compaixão. A piedade é aquele sentimento, aquela virtude indispensável à caridade. E é o amparar indistintamente a todos os irmãos. É aquele auxiliar sem julgamento. Emmanuel coloca no livro Pão Nosso, no título Piedade, que a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Então, que a piedade não é aquela eu auxilio, mas eu julgo meu irmão, eu ajudo, mas este homem é um viciado, Emmanuel coloca na sua lição. Atendo, mas entretanto essa mulher é ignorante má. Não é essa a verdadeira piedade. A piedade é aquela que ampara indistintamente, auxilia o seu irmão, sem perder tempo na identificação do mal. Emmanuel coloca, não perde tempo na identificação do mal. Não olha por que aquele irmão passa por aquela necessidade. Não olha o fato em si, mas olha o outro dentro do fato. Enxerga o seu irmão, um outro irmão, um outro ser humano, necessitado como você um dia foi e como você um dia pode estar também, por que não? Mas não aquele sentimento de julgamento, de menosprezo. Não é esse o sentimento da verdadeira piedade. A piedade, no Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem A Piedade, que está no capítulo 13, a piedade aqui, pelo Espírito Miguel, ele coloca que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que nos conduz a Deus. Então esse sentimento de piedade, essa virtude, ela é indispensável para nós, para que nós tenhamos essa virtude, nós melhor nos aperfeiçoemos em relação ao amor ao nosso próximo e também à caridade. Eu diria que a piedade ela é indispensável
para que façamos caridade, filha legítima do amor. Então, ela está muito inserida dentro das virtudes que necessitamos ter para melhor sermos cristãos. E ele coloca aqui que quando edificasse o amor no imo do coração, então faltou a esse amante da verdade o sentimento para melhor se calçar dentro da sua inteligência. Ele teve inteligência, mas não soube ter entendimento. Ele teve conhecimento e até a inteligência, porque ele utilizou esse conhecimento em seu próprio benefício, mas ele não conseguiu ter o entendimento a respeito daquilo que ele aprendeu, para exteriorizar não apenas a si mesmo, mas para justamente anular-se a si mesmo, poder auxiliar também aqueles que se encontram ao seu redor. E ele assim não se utilizou desse conhecimento, então lhe faltou o entendimento do conhecimento. Então ele não concluiu o processo de sabedoria, porque a sabedoria é aquela que eu faço conforme eu sou, conforme eu falo aquilo que eu já faço. E se eu não faço aos outros da mesma forma que faço a mim, eu não compreendo também essa virtude que são aqui parte das asas que nos levam a Deus. E Jesus, nosso mestre, ainda nos fala que há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade. Não usam de piedade para com seus irmãos. Salienta-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim tateantes e imperfeitos. Ou seja, se hoje eu detenho alguma ciência de conhecimento, seja em qual área for, não é para que eu utilize do meu conhecimento, da minha cultura, da minha religião, para menosprezar ou diminuir aquele que não a possui, que não tem o mesmo entendimento que eu, não teve ainda essa oportunidade de um melhor entendimento. Mas todo o conhecimento que eu tenho, e isso nós já vimos em lições anteriores, é sempre para que um irmão auxilie um outro. Afinal, Deus nos auxilia através dos nossos irmãos, uns auxiliando os outros, os irmãos mais velhos, auxiliando aqueles irmãos mais jovens de caminhada, de entendimento, de elevação. Então ele nos coloca aqui, muitos até detêm o conhecimento, detêm a ciência, mas não se utilizam do amor, não se utilizam da compaixão, não se utilizam da caridade, então não se utilizam de sentimentos nobres para utilizar esse conhecimento não só em seu próprio benefício, mas também em benefício de todos aqueles que também necessitam dele. E que, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecidos e menos afortunados, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então Jesus aqui nos coloca que esse sentimento, esse auxílio mútuo é indispensável para que nós consigamos subir na direção do céu, que ele aqui nos coloca. Então é indispensável que eu utilize tudo aquilo que eu tenho, todas as virtudes, todos os talentos, em benefício de todos os irmãos
que eu possa colocar à disposição, não apenas a mim. Há um tempo nos foi dito, também na Reforma Íntima, que também era avarento não só aquele irmão que era avaro de bens materiais, mas a todos aqueles que são avaros também de bens espirituais. Se eu tenho um conhecimento a respeito de Deus e não o compartilho com outros irmãos, eu detenho esse conhecimento para mim apenas, é um tipo de avareza e que também nos era prejudicial. E nos foi falado, que eu achei muito interessante, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês também, que as grandes verdades, elas não são ditas a uma apenas pessoa, mas ela dita a vários grupos de pessoas, e que a gente só vai ter a compreensão da verdade absoluta quando cada um expor a parte que lhe compete, como já dissemos no evangelho anterior, porque é tão indispensável que cada um faça aquilo que lhe compete no lugar que lhe é próprio, porque quando cada um expor a sua verdade e nós pegarmos todas essas verdades e nos apossarmos dela de uma forma global, nós compreenderemos então a verdade que se encontra em todas as religiões também. E é indispensável para nós auxiliarmos uns aos outros, porque afinal é para isso que estamos, é para isso que estamos na escola da vida. Vamos encerrar então a nossa lição de hoje, o nosso evangelho de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, respirar de forma profunda, segurando por alguns segundos a respiração dentro dos nossos pulmões e soltando devagarzinho. Respire, segure o ar no pulmão e solte. Respire, segure o ar por alguns instantes no pulmão e solte. Convidamos a equipe espiritual responsável pelo Evangelho, pelo passe, pela fluidificação da água, nossos benfeitores, a estarem conosco neste momento e a nos conduzir na limpeza psíquica dos nossos lares, na restauração vibracional tanto do nosso lar como de nós mesmos, no amparo e no socorro a todos os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera dos nossos lares, para que sejam amparados, socorridos, encaminhados às colônias espirituais nas quais lhe competem, nos hospitais, que sejam amparados, socorridos. Vamos todos nesse instante visualizar de olhos fechados, mas imaginar uma luz que se encontra ao meio do ambiente em que nos encontramos realizando o Evangelho. Essa luz de tonalidade branca, branca bem brilhante, quase prateada. Ela desce e vai ao topo das nossas cabeças, amparando-nos no chakra coronário, que se encontra no topo da nossa cabeça. E essa luz vai entrando nos nossos chakras. É uma luz pulsante, que vibra, que pulsa, como se fosse um raio que vai descendo, cheio de energia e de brilho. E à medida que vai descendo, vai passando por todos os nossos centros de força, que são os nossos centros energéticos que se encontram no nosso corpo e que são responsáveis pelo equilíbrio das nossas energias físicas e espirituais. Visualize essa luz descendo
E à medida que vai descendo por cada centro de força, vai pulsando e vibrando a cada um deles. Vai descendo na nossa cabeça, na nossa garganta, no nosso peito, no nosso baço, nosso chakra básico, o nosso estômago, até os nossos chakras que nos liga à terra, que se encontram nas nossas partes íntimas, o chakra que nos liga à terra. E à medida que vai descendo, vai equilibrando, energizando, nos curando, nos auxiliando, retirando de nós todo tipo de pensamento, sentimento e emoção que estejam em desequilíbrio ou desalinhadas de alguma forma por nosso próprio pensamento e intenção, palavras, sentimentos. E nesse instante que já nos encontramos mais equilibrados, que possamos projetar nesse instante essa luz pelo nosso chakra frontal, que se encontra localizado em nossa testa, e também pelas nossas mãos. E nesse instante, sai essa luz através das nossas mãos e também pelo nosso chakra frontal. E à medida que essa luz vai saindo, ela vai nesse instante, através da nossa intenção, limpando todo o ambiente em que nos encontramos realizando este evangelho. O teto, as paredes, o chão e todos os móveis. Vá a cada cômodo da sua casa e realize esta limpeza nesse instante em todos os cômodos da sua casa. Vá à sala, caso a sua casa encontre uma sala, limpe o teto, as paredes, o chão, os móveis. Vá ao banheiro, limpe os tetos, as paredes, o chão, os móveis, caso tenha. Vá aos quartos, limpe o teto, as paredes, ao chão, aos móveis. E vá também ao local, na cozinha, ou ao local onde guarda os alimentos. Limpe o teto, as paredes, o chão, os móveis. E foque de uma forma especial a geladeira. Emita como se estivesse emitindo jatos de luz que saem das suas mãos e da sua fronte, do seu chakra frontal. Limpe toda a sua geladeira, todos os seus alimentos, retirando todas as energias deletérias. Os nossos alimentos, até chegarem em nossa casa, passam por muitas mãos. Abençoa-as a todos. Afinal, foi o trabalho de muitos que fizeram chegar à sua casa esses alimentos. Mas limpe todas essas energias, restaure e coloque as suas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade, de equilíbrio, e que ao comer esses alimentos eles te façam bem. Também vá ao seu reservatório de água
ao local onde deixa sua água, a água da sua família, e limpe esse reservatório, retirando todas as energias deletérias, todos os pensamentos, sentimentos e emoções. Limpe esse ambiente e coloque nele todas as suas intenções de paz, de amor, de equilíbrio, de esperança, de paz. Reequilibre a água, energize e pense que essa água será o seu remédio da sua família ao bebê-la. E faça essa limpeza em toda a sua casa, com muito amor. E agora se projete para cima do seu lar, enxergando-o de cima para baixo. E ele se encontra todo iluminado. Essa luz é tão radiante que chega quase a ser vista a um quarteirão. O seu lar se encontra iluminado e você de cima pode ver essa luz. Visualize essa luz saindo das portas, janelas do telhado da sua casa. Ela se encontra energizada, equilibrada, com paz, amor, equilíbrio, esperança. E todo sentimento que desejar derramar sobre o seu lar de gratidão, pois você tem um lar, seja ele qual for, seja seu próprio, alugado, cedido, não interessa, é o seu lar. Nesse instante, então, retorne ao seu corpo. Sinta o seu corpo. Sinta as suas mãos, os seus pés. Ao voltar ao seu corpo, agradeça a oportunidade de o possuir, pois é graças a ele que se encontra matriculado na escola da vida, que é o planeta Terra. Não interessa se ele é perfeito ou imperfeito, é o seu corpo. O abençoe. Mesmo assim, agradeça. Agradeça o amor de Deus por tê-lo. Que assim seja. Gratidão, irmãos, por mais um Evangelho no Lar. Espero a todos na próxima segunda, com a graça de Deus. Até lá!